A palavra do Senhor diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, venho lembrar-te que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho que fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé, com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém, queridos? Pode tomar o teu assento. Feche os teus olhos e ore junto comigo por esse momento tão especial. Pai, aqui estamos nessa noite. E eu sei, Senhor, se nós chegamos até aqui, é porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Estarmos nesse ambiente, Senhor, isso é uma declaração, é um reconhecimento. Porque nós reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua graça e reconhecemos a Tua misericórdia. Se chegamos aqui é porque o dom da vida nos alcançou. E essa noite, Senhor, estamos aqui para render graças. Estamos aqui para entregar um culto racional ao Senhor. Estamos aqui como reconhecendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Senhor. E eu sei que essa noite, a surpresa, Pai, é que quando nós imaginamos que estamos vindo somente para Te adorar, esquecemos que antes de chegarmos até aqui, o Senhor já nos aguardava. Porque o Senhor é aquele que nos conhece como um Pai presente em nossas vidas. E eu sei, Senhor, que essa noite não será uma noite como outras noites qualquer. Essa noite é uma noite que o Senhor reservou para trazer uma palavra de destino. E nessa noite vai ser um despertar sobre essa igreja, sobre a Tua noiva. E eu sei, Senhor, que aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite é algo muito mais poderoso do que eu imagino. É muito mais profundo do que nós podemos pensar. E é por isso, Deus, que eu quero Te fazer um pedido, como sempre o faço. A partir de agora, Senhor, não pode mais ser o desejo do meu coração, porque eu, sendo homem, estou sujeito a falhas. Mas eu sei, Deus, assim como o oleiro, ele precisa do barro para fazer um vaso. Eu sei que essa noite, a palavra que o Senhor quer entregar a cada coração que aqui se encontra, o Senhor precisa de um instrumento para falar. Então, Senhor, eis-me aqui. Diminua o meu eu, diminua o meu querer, Pai. Mas que toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite seja dada somente a Ti, Senhor. Diminua a vida do Bispo Diego, porque eu quero ser somente um instrumento nas Tuas mãos, daquilo que o Senhor quer operar sobre a Tua noiva, sobre a Tua igreja, Senhor. Mas eu sei, Deus, que existe uma guerra que muitas das vezes nós não validamos. Existe um mover espiritual que muitas das vezes nós não enxergamos e não compreendemos. E existe a opressão do inimigo, Pai, que muitas das vezes não permite que aquilo que o Senhor quer operar, aquilo que o Senhor quer fazer, chegue ao coração da Tua igreja. Mas essa noite eu quero Te fazer um pedido agora de ousadia e de autoridade, que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor possa enviar anjos
anjos de alta patente, anjos que possam guerrear ao nosso favor, Senhor. E que nessa noite o Senhor coloque anjos nos quatro cantos dessa igreja. Porque Deus, se o inimigo se levantou nessa noite para tentar trazer um incômodo, para trazer uma distração, para trazer um impedimento do derramar da tua graça, que aqui vai ser repartido daqui a pouco, Senhor. Eu quero declarar que essa noite os anjos do Senhor já estão aqui ao nosso lugar. Através da adoração já foi pairado o poder de Deus, o manifestar da glória de Deus sobre essa igreja. E eu creio, Pai, que essa noite a glória, Senhor, que nós estávamos clamando, a presença que nós estávamos esperando, essa noite ela já é palpável neste lugar. E eu creio, Senhor, essa noite vai ser uma noite de milagre, essa noite vai ser uma noite de transformação, essa noite vai ser uma noite que os céus vai se abrir e a glória de Deus vai descer sobre este lugar. Mas ele vai precisar encontrar alguém sedento por essa presença e por esse manifestar da glória do Senhor. Eu sei que eu estou pronto e preparado. E será que essa noite tem mais alguém aqui neste lugar preparado para receber a presença do Senhor? Se você está pronto e preparado, querido, rasgue o céu nessa noite com a glória, declarando que você quer a presença do Senhor. Querido, Deus, Ele quer fazer algo poderoso nessa noite. Existem dias, existem momentos, existem horas que Deus tem pressa naquilo que Ele quer fazer. E essa noite eu acredito que é uma noite como essa. Aquilo que Deus vai tocar no teu coração hoje, querido, vai ser algo muito profundo. Eu estava no decorrer dessa semana, e diante da nossa vida nós enfrentamos desafios, diante da trajetória do nosso viver, porque quem está vivo vai enfrentar lutas e dificuldade. Mas uma palavra, ela começou a bater ao meu coração, querido. E é sobre essa palavra que eu quero ministrar o teu coração nessa noite. A palavra se chama convicção. A palavra convicção, querido, é algo tão sério e tão profundo na minha vida e na sua vida. Porque uma pessoa que não é convicta daquilo que ela acredita, daquilo que ela deseja, do destino aonde ela quer chegar, ela nunca vai ter conquista, ela nunca vai conseguir alcançar alguma coisa ou chegar em seus objetivos, querido. Então é necessário para homens de Deus e mulheres de Deus gerar em seu coração, como no meu coração, a palavra convicção, uma certeza daquilo que eu quero, uma certeza daquilo que eu acredito, uma certeza de quem eu sou, do que eu sou capaz. E essa palavra, querida, é interessante porque eu queria muito ministrar uma palavra, e nós como seres humanos, eu fiquei pensando o tempo inteiro numa palavra. Mas quando eu fui sentar e estudar e meditar a palavra, Deus dizia, não é essa, vai por um outro caminho. E eu falei, tá bom, Senhor. E aí eu comecei a procurar outra palavra, cheguei no texto onde nós lemos, e aí quando eu comecei a ler e meditar, eu falei para o Senhor, Senhor, tá bom, eu começo aqui e termino lá. O Senhor falou, tudo bem, desse jeito eu permito, mas só lá, não. E eu falei, glória a Deus. Então, querido, essa noite, eu quero te dizer algo precioso. Digo o que, bispo? Essa noite vai ser a noite de um despertar. Deus, Ele tem pressa com você e Ele tem pressa comigo. Você que me ouve, não importa de perto ou de longe, Deus tem pressa com você. E quando nós olhamos, querido, eu quero hoje passear junto com você no texto que nós lemos, e nós vamos pontuando versículo por versículo, para que você entenda a profundeza dessa palavra, o que Deus Ele quer ministrar ao meu coração. Nós começamos lendo que o apóstolo Paulo, um grande líder, um grande homem que para nós é uma grande inspiração, alguém que um dia perseguiu a igreja, alguém que agora se tornou perseguido, mas alguém que teve um encontro com Deus tão profundo, alguém que foi tomado por um Espírito, o Espírito Santo de Deus tão poderoso, alguém que no teu coração, querido, marcou a sua época, a sua geração, e ele é uma referência para nós, porque ele estabeleceu igrejas, querido. E quando nós estamos lendo esse texto agora, ele está direcionando, e essa, querido, é uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está chegando ao fim do seu ministério. Por quê? Porque está preso, e logo, logo ele será morto. Mas agora ele está enviando carta, e ele está enviando carta a um filho na fé. Se você ler 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 1, você vai ver que ele se direciona a Timóteo dizendo, filho amado.
Então, eu quero ministrar ao seu coração a esse jovem chamado Timóteo. E quando eu olho para esse jovem chamado Timóteo, eu vou olhar para alguém, querido, que tem um chamado. Eu vou olhar para alguém que foi escolhido. Eu vou olhar para alguém, querido, que tem uma promessa, e a promessa vai se cumprir. E aí eu já começo a aplicar isso ao seu coração. Se você está aqui nessa noite, se você me ouve nessa noite, essa noite eu só vou ministrar para quem tem um chamado de Deus. Eu só vou ministrar para quem é escolhido por Deus. Então essa noite, essa palavra será para o teu coração, querido. Então o apóstolo Paulo, ele vai mandar uma carta para Timóteo. E como está Timóteo? Timóteo está vivendo o seu ministério. Timóteo está vivendo a sua promessa. Timóteo, querido, para que você entenda, ele é agora um pastor. Melhor dizendo, ele é um bispo. Ele é alguém que foi chamado por Deus, escolhido por Deus, passou pelo processo do seu tratamento, do crescimento, do amadurecimento, e ele está liderando uma igreja. Então, cuidado, não se preocupe, porque às vezes você vai dizer: não, bispo, mas eu não sou um líder, eu ainda não sou um pastor, eu ainda não sou um bispo, eu não sou um apóstolo, eu ainda não estou exercendo o meu chamado. Mas escute, quando eu olho para Timóteo, eu estou falando de alguém que tem promessa. E será que alguém tem promessa aqui essa noite? Então pode ser que a promessa ainda não se cumpriu, mas ela vai se cumprir sobre a sua vida. Então Paulo, ele vai mandar uma carta para Timóteo. E nessa carta, no texto em que eu li, na minha tradução está reavive, mas tem algumas traduções mais antigas que vai dizer: desperta. Timóteo, desperta. Mas o que significa o despertar ou reavive? Timóteo, desperte o dom que já está dentro de você, querido. Quando eu olho para esse texto, isso mexe com o meu coração. Porque aqui, essa primeira colocação do apóstolo Paulo enviando carta para Timóteo, é porque Timóteo estava vivendo uma realidade, ele estava vivendo um desafio, ele estava vivendo uma guerra. Por quê? Porque existem momentos em nossas vidas que o sentimento esfria, a esperança se acaba, a fé começa a esmorecer. Então a palavra para Timóteo é: desperte o dom que já está dentro de você, desperte a chamada que está dentro de você, desperte aquilo que já está dentro de você. E se Paulo está dizendo desperte, é porque estava alguma coisa adormecido, é porque estava alguma coisa meio entristecido, é porque existia algum desafio a ser vencido. E quando o apóstolo Paulo diz desperta, tá? Educadamente, toca nessa pessoa e diga assim: desperta. Ele diz desperta, porque o que você tem não é um espírito de covardia. Desperta, porque a essência que está dentro de você não é de um medroso. Desperta, porque a essência que está dentro de você não é de alguém que é incapaz. Desperta, Timóteo, porque o Espírito de Deus que está dentro de você é um espírito de manifestação, é um espírito de sinais. E ele diz: o Espírito que está dentro de você, ele é um espírito de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo, diante do que você está vivendo, o poder pode acontecer. E por que o poder pode acontecer, querido? Porque o poder não é minha capacidade, não é sua capacidade. O poder é o poder de Deus, é a manifestação da glória de Deus. Então ele está dizendo: ei, o espírito que você tem é poderoso para manifestar algo tremendo. Então, Timóteo, creia no poder de Deus. E ele continua dizendo: olha, mas esse poder não é simplesmente poder, mas esse também é amor. Porque o amor supera, o amor vence, o amor constrange. E ele ainda continua dizendo: ei, esse espírito, diga glória a Deus, é um espírito de moderação, é um espírito de domínio próprio. Domínio próprio, querido, fala daquilo que eu estou sentindo, mas não quer dizer que eu obedeço o meu sentimento. Não quer dizer que porque eu sinto, eu falo. Não quer dizer que porque eu sinto, eu bato. Não quer dizer porque eu sinto, eu erro. Então, Paulo está ministrando ao seu filho na fé, dizendo: Timóteo, desperta,
porque você está enfrentando situações, mas escute, existe uma presença, existe um chamado, existe uma promessa sobre a sua vida. E o apóstolo Paulo continua dizendo: ei, portanto, não se envergonhe, Timóteo. Querido, eu estou olhando para essa história, eu fico imaginando qual era a crise, ou qual era a dificuldade que Timóteo estava enfrentando, querido. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: ei, não se envergonhe do que você está fazendo, não se envergonhe do evangelho de Cristo, não se envergonhe da presença do Senhor, não se envergonhe. Ele usa o exemplo de: não fica preocupado, Timóteo, não se preocupa, porque aqui, querido, escute, não perca o fio da meada, eu vou falar sobre convicção, viu? O apóstolo Paulo está dizendo para ele: ei, Timóteo, não se preocupe. Não se preocupe se eu estou preso, não se preocupe se eu estou aprisionado. E aí você vai ver alguém que é convicto mais para frente nessa história. Por quê? Porque a carta paulina para Timóteo é uma carta que motiva, é uma carta que inspira. Ela dizendo para ele: ei, não se preocupe se eu estou preso, se eu estou sofrendo. E você vai entender que o sofrimento ainda era muito mais profundo do que ele estava falando. Então ele diz: ei, não se preocupa, Timóteo, porque eu estou sofrendo, mas escute, é por causa do poder de Deus, é o poder de Deus que está se manifestando na minha vida e na sua vida. E o poder de Deus, quando se manifesta, sabe o que acontece, igreja? Salvação. Porque é o que ele diz: ei, Timóteo, nós fomos salvos. Será que nessa noite tem alguém salvo aqui, querido? Escute isso, por que essa palavra é para você? Porque a salvação de alguém é a manifestação do poder de Deus. Então quando Deus se manifesta, a salvação acontece. Então ele está dizendo: ei, porque o poder de Deus que nos salvou, mas nos salvou para um propósito. Me pergunta qual, bispo? Para um chamado. Porque o poder de Deus, ele não se manifesta simplesmente à toa, querido. O poder de Deus, quando ele se manifesta, é para trazer salvação, mas a salvação tem um propósito, um chamado. E essa noite eu estou olhando para pessoas que têm chamado de Deus. E quando ele nos chama, querido, ele não chama porque nós somos capacitados. Olha o que o apóstolo diz: ei, e ele não nos chamou segundo as nossas obras. Porque às vezes nós podemos imaginar: não, porque eu sou muito bom, eu sou muito capacitado, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: ei, o poder de Deus não se manifestou porque nós éramos bons, porque nós éramos perfeitos. Não, ele nos salvou, e não segundo as suas obras, mas ele me salvou e ele te salvou, porque existe uma própria determinação. A graça de Deus se manifestou sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque tem um propósito. Só que aqui, querida, agora eu quero abrir um paralelo. Eu quero que você entenda, porque existem momentos que nós desanimamos, porque que existem momentos que até um pastor agora precisa receber uma palavra de encorajamento. Por que nessa noite você precisa receber uma palavra de encorajamento? Porque você tem uma promessa, um chamado. Falar acerca de Timóteo, querido, é falar de um pastor que está liderando uma das igrejas mais poderosas da Ásia, a igreja de Éfeso. Só que muitas das vezes, querido, nós que estamos dentro da presença do Senhor, se esquecemos de coisas importantes. Se esquecemos que aquilo que nós temos, aquilo que nós já conquistamos, não são coisas terrenas, mas são coisas espirituais. Então existem momentos que nós estamos enfrentando guerras. E por quê? Porque baixamos a guarda. Porque falar do território de Éfeso, querido, eu vou mostrar para você o que representa liderar aquela igreja. Falar da igreja de Éfeso era falar de uma das igrejas onde o apóstolo Paulo viu o maior desafio para pregar o evangelho. Porque se você olhar para Éfeso, querido, lá estava sitiado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Porque diz que na cidade de Éfeso havia um templo de adoração a uma deusa chamada Diana. E esse templo, querido, era um templo poderoso, era conhecido como uma grande celebridade. Mas nesse templo, a deusa Diana diz que ali havia sacerdotisas, mulheres que serviam no templo. Aqui você vai ver o oposto da palavra de Deus, porque no templo do Senhor, quem servia como sacerdote era homens. Mas no território de Éfeso, a deusa Diana, havia sacerdotisa. E diz que essas sacerdotisas que serviam no templo de Diana, elas não eram como mulheres comuns, querido. Me pergunta por quê, bispo?
Porque agora a história vai dizer que elas eram prostitutas, sacerdotisas prostitutas, que se prostituíam tanto dentro do templo como fora do templo, e todo recurso administrado, todo recurso recebido era para manter o templo de Diana. Então, querido, aqui eu quero que você pare e olhe comigo. Imagine o apóstolo Paulo chegando num território chamado Éfeso e vendo toda essa promiscuidade, e diante disso ele decide pregar, diante disso ele decide anunciar a palavra. Eu tenho certeza que muitos de nós não teríamos coragem de abrir a boca num lugar como esse, mas o apóstolo Paulo, e foi nesse território, querido, que o apóstolo Paulo enfrentou as suas maiores guerras, e isso deixa muito claro para nós, porque a guerra não era física. Cutuca o teu irmão e diga assim: você não está numa guerra física. Diz: a sua guerra é espiritual. Porque é em Éfeso, querido, que ele vai ministrar à igreja acerca de batalha espiritual. É na igreja de Éfeso que ele vai ministrar dizendo: ei, é necessário você se revestir de uma armadura. E me pergunta: para que armadura? Para guerrear. É na igreja de Éfeso que ele vai dizer: você tem que ter o capacete, você tem que ter a couraça, você tem que ter o cinto, você tem que ter a sandália, você tem que ter escudo e você tem que ter espada, porque estamos em guerra. Então ele conquista aquele território, mas escute, existe algo espiritual que está sendo estabelecido por Éfeso. Agora imagina, querido, essa igreja é estabelecida, a igreja cresce, o poder de Deus começa a se manifestar, porque a Bíblia diz: aonde superabundou o pecado, o que vai acontecer? Superabundará a graça do Senhor. Então Deus está se manifestando. E agora Timóteo tem o privilégio, diga do que, bispo? O convite: Timóteo, filho amado, tu vai cuidar desse território, querido. Eita glória! Eu fico imaginando Timóteo, aleluia, glória a Deus. Mas mal ele sabia, esperava o que iria acontecer. Porque, querido, se existe uma guerra, se foi vencido, mas a Bíblia diz que de tempo em tempo, querido, se tem um valente num território e chega um valente maior, que é Jesus, mas esse valente ele sai, ele vai dar uma passeada pela terra, e de vez em quando, diga comigo assim, de vez em quando, não, com mais convicção, diga: de vez em quando, ele vai dar uma passadinha, sabe aonde? Na tua casa. Bispo, está amarrado? Não está amarrado não. Está bem solto. Então eu imagino que Timóteo está vivendo um desses momentos. Momento de crise. Momento de: não estou entendendo o que está acontecendo. E quando eu olho para a história, querido, você vai entender que essa igreja, os conflitos não eram físicos, era um conflito espiritual. Porque eu estou falando para você, narrando a história antes de Cristo, mas eu vou narrar para você a história depois de Cristo. Porque quando chega no livro de Apocalipse, quando Deus vai levantar uma palavra profética para as igrejas estabelecidas, vem a palavra para o anjo da igreja. E sabe qual é a palavra para o anjo? O Senhor vai dizer: essa igreja é linda, essa igreja conhece a palavra, essa igreja rejeitou as heresias, essa igreja não aceita falsos profetas, essa igreja, cutuca o teu irmão, parece linda. Só que ele diz: mas tenho algo contra ti. Só tem um pequeno problema: acabou a paixão, acabou o avivamento, acabou aquela presença. Sabe quando nós começamos a caminhar dentro da presença do Senhor no automático? Eu frequento um culto, eu frequento uma célula, eu até faço um jejum, eu até leio a palavra, mas isso já não mexe mais com as minhas estruturas, isso já não mais traz uma alegria. O glória a Deus já não é mais aquele glória a Deus. A glória a Deus agora é um glória a Deus murcho, desanimado. Mas essa noite vem uma carta paulina dizendo: ei, desperta o dom que está dentro de você. Ei, Timóteo dessa geração, desperta, porque existe um poder de Deus dentro de você, querido. Então estamos vivendo uma guerra, estamos vivendo uma opressão, e diante dessa opressão, querido, existe uma palavra que vai ter que prevalecer. Diga qual, bispo? Convicção. Daquilo que você acredita, daquilo que você já viveu, da certeza que você tem de quem é Cristo, querido, do que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida.
Porque Paulo, ele está ministrando a vida de Timóteo, dizendo: ei, querido, fica tranquilo. Por quê? Porque a manifestação do poder de Deus, ele já aconteceu. E quando aconteceu, entenda uma coisa: ele já destruiu a morte, ele já trouxe a vida, ele trouxe a luz, ele venceu, ele venceu, ele venceu, querido. Então entenda, eu e você vamos vencer. E essa é uma palavra, querido, de alguém. Diga o que, bispo? De alguém que está preso, de alguém que está algemado, de alguém que pode ser que daqui a pouco seja morto, e de alguém, querido, aí diga assim: fala, bispo. De alguém que está ferido, e não é uma ferida física, mas alguém que está ferido no seu campo das emoções. Mas esse Paulo, esse tinha um espírito de poder, de amor e de moderação. Porque quando ele está ministrando a Timóteo, aí ele vai deixar dar só uma escapadinha, mas ele não queria desconsolidar, ele queria consolidar. Ele estava dizendo: Timóteo, fica firme. Ei, Timóteo, persevera. Ei, Timóteo, acredita. Mas, ô meu líder, como que tá? Ei, Timóteo, você bem sabe que todos aqueles que estavam do meu lado me abandonaram. Eu estou sozinho, mas mesmo sozinho, eu estou convicto, porque eu creio que quem me chamou é fiel e poderoso para operar um grande milagre. Querido, olhar para esse homem, que convicção. E aí eu vou para onde eu queria pregar agora. Porque falar de convicção, existem alguns personagens, querido, que nos inspiram. A Bíblia vai dizer a história de 3 jovens: Ananias, Azaria e Misael, que estavam em Israel, estavam vivendo a vida, jovens sonhadores, jovens crente. Diga: eita glória. Não, dá um eita glória mais forte. Eu vou falar de novo. Jovens crente. Eita glória. Jovens adoradores que criam no Senhor, mas de repente, da noite para o dia. Lembra aquela palavra que o choro dura uma noite, mas a alegria, de vez em quando, pode ser que a alegria dura só uma noite, porque o choro vem pela manhã. A Bíblia vai dizer que esses jovens foram arrancados do seu território, da sua promessa, da sua chamada, e são levados agora cativo para a Babilônia. Alguém que era livre se torna escravo, mas mesmo com o jugo de escravidão, mesmo com a realidade que estava vivendo, eles eram fiéis. E dentro da sua fidelidade, porque na Babilônia, diante de tudo que eles estavam vivendo, diante dos sentimentos que eles estavam no conflito, eles decidem orar e jejuar. Diga: eita glória. Será que você acredita no poder do jejum e da oração? Será que você tem convicção de que a oração e o jejum é poderoso? Querido, aqui, eu esqueci de falar cedo, mas agora eu lembrei. A quarta-feira agora vai fazer 14 dias. Então hoje, se vai ser 11 dias hoje, acho que é isso a conta. Há 11 dias atrás, nós estávamos na célula ali em São Paulo, e estamos com um jovem que está começando a caminhada e diante dos desafios. E no final daquela célula, eu olhei para todos e disse: você não está mais sozinho. A partir de hoje, nós começamos hoje um jejum e oração pela sua vida. E se você crer, durante 21 dias, um milagre vai acontecer. E glória a Deus. Só que quando eu estava conversando com esse jovem, eu falei para ele: como estão as coisas na sua casa? Está difícil. Porque a família não é cristã. E existe uma perseguição, existe uma oposição. E eu falei para ele com ousadia e coragem: nós vamos orar e jejuar por 21 dias. Amém? No final do jejum, pode ter certeza, você vai falar para tua mãe, para tua avó, se a gente pode ir lá fazer uma oração lá, e pode ter certeza, o milagre vai acontecer. Hoje eu passei para pegar ele para ir para a igreja. E quando nós estávamos indo para a igreja, ele falou assim: bispo, Deus é tremendo. E eu falei: é, querido, mas por que Deus é tremendo? Sabe o que aconteceu, bispo? Hoje, a minha avó chegou para mim e perguntou assim: ei, será que se nós convidarmos eles para vir orar aqui em casa, eles não vêm? Esse menino já deu uma resposta, que aí eu já fiquei apaixonado por ele.
Ele olhou para a avó e disse assim: vó, mas tu é enxerida, hein? E por quê? Porque isso iria acontecer no final de 21 dias. Mas como Deus é poderoso, já está acontecendo. Oração e jejum é a chave que vai mover o céu sobre a tua vida. E eu falei, bom, essa foi a avó e a mãe. A mãe já disse que quer ir para a igreja, quer conhecer esse culto, quer conhecer essa igreja. E eu dentro de mim, aleluia. Então entenda, porque agora esses 3 jovens, eles são arrancados de Israel e eles são levados para a Babilônia. E é interessante que quando eles são tirados de Israel, levados para a Babilônia, alguém vai olhar para eles e decretar: o seu nome vai ser trocado. Agora não vai ser mais o nome que eu falei, agora vai ser, fugiu até o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que interessante, dupla personalidade, 2 nomes. E eu olho para isso e falo, oh glória. Sabe por quê, querido? Porque quando nós estamos lá fora, nós também tínhamos um nome. Nós éramos o bêbado, o drogado, o prostituto, o mau caráter, o ladrão, o viciado. Mas quando nós chegamos aqui, agora nós somos Israel, somos príncipe, escolhido do Senhor. Então pegaram esses jovens, levaram para a Babilônia, mudaram o nome deles, mas eles decidiram orar e jejuar. Diga, eita glória. E aí, querido, quem entende que ora e jejua, não adianta. Pode demorar um pouquinho, pode demorar aproximadamente 3 anos, mas no final de 3 anos, quando olharam para esses 3 jovens, viram que existia neles algo diferente. E alguém que é escravo é colocado numa posição de honra. Então quem ora e jejua vai estar numa posição de honra. Vou falar de novo, quem ora e jejua vai estar numa posição de honra, querido. Mas todas as vezes que você alcançar uma posição de honra, agora pisa no dedão do teu irmão do lado aí, para ele despertar e diga, cuidado. A questão não é conquistar, querido. O desafio não é conquistar. Tem um problema muito maior. Me pergunta, qual é, bispo? É você manter a sua conquista. Porque agora esses homens conquistaram. Agora eles estão numa posição de honra. E todas as vezes que você estiver numa posição de honra, esteja preparado. Por quê, bispo? Porque nem todo mundo vai te aplaudir. E sabe como eu fico com isso? Assim, ó. Tô nem aí. Porque você precisa entender que você não precisa agradar homens. Porque se você estiver no centro da vontade do Senhor, doa quem doer, incomode quem incomodar, o diabo que morda o rabo, porque vai acontecer um milagre sobre a sua vida. Então agora, querido, esses jovens conquistaram, saíram de escravo para livres, autoridades, mas agora a Bíblia vai dizer que começa uma perseguição. Eles querem que ele recua, eles querem que ele erre. Olha que interessante, simples. A cilada é muito simples. A cilada que o inimigo quer armar para mim, para você, é muito simples, sabia? Porque agora a proposta é, ó, tu não vai precisar matar, tu não vai precisar roubar, tu não vai precisar defraudar, tu não vai precisar sonegar imposto, tu não vai precisar fazer nada disso. Não. Mas o que a gente precisa? É simples, é só fazer isso aqui, ó. É só isso. É só se prostrar. É só isso que você precisa. Agora a pergunta que eu te faço, a perseguição aqui era física ou espiritual? É isso que você está enfrentando e você não entende. Porque você quer lutar com as suas armas físicas, mas a guerra que você está enfrentando é espiritual. Então você vai ter que adorar, quando tocar o som, quando fazer barulho, é só você se prostrar e está tudo bem. Mas imagina, diz que na Babilônia, querido, diz que quando tocava o som, todo mundo... Mas diz que tinha 3 camaradas. Que todo mundo se prostrando, eles cruzavam o braço e ficava bem firme. O rei não queria a morte deles. Porque eles eram abençoados, onde eles colocavam a mão, prosperavam. Então o rei chega, eles é levado diante do rei. Diga, eita glória. Eles é levado diante do rei. Diante do rei, o rei olha para eles e diz, eu vou dar mais uma chance. É só se prostrar. É só perder a sua essência. É só roubar a tua adoração. É só isso. Não tem. Tudo que o teu irmão diz assim não é nada demais. Então, ó,
Eu não quero que você morra. Mas se vocês não fizerem, eu sou rei, não tem jeito, tem um decreto, eu tenho que matar vocês. Então, estão preparados? Eu imagino eles. Tamo. Aí faz um silêncio. Então, vocês estão preparados? Tamo. Pode tocar o som? Pode. Aí, o rei olhou para os músicos e... Imagina a cara do rei. Vocês não vão se frustrar? Qual é a resposta? Por que não? Porque temos uma convicção. Temos uma certeza. Só adoramos a um. Só se prostramos a um. Mas escute, já que vocês são adoradores, eu tenho uma boa notícia para te dar. Porque para quem é adorador e é meio soberbo, meio importuno, porque sou escolhido mesmo. Então já que você é escolhido, então para você a fornalha não vai ser comum. Para você é uma fornalha 7 vezes mais quente. Só a bispa vai dar um aleluia, Caísa? Porque para quem é escolhido, querido, é 7 vezes pior. É o que o inimigo está dizendo para eles. Ei, já que vocês não querem adorar, então aqueça a fornalha 7 vezes mais. Porque para quem tem chamado, para quem tem escolhido, a porção vai ser sempre 7 vezes mais. É qual que é a palavra, professor Cláudio? Como? Sétimo. Sei para que eu invento isso, né? 7 vezes pior. E a Bíblia vai dizer, querido, que esses jovens agora, eles são amarrados. Eles estão diante da fornalha. E olha que lindo, porque diz que 7 vezes pior, 7 vezes mais aquecida. Os soldados que vão pegar eles para jogar, antes de jogar, sabe o que acontece com eles? São mortos. Então eu estou olhando agora, querido, para alguém que viu os homens morrer do lado, dizendo assim, eita glória, hein? Então alguém que não vai ser jogado. Alguém que não vai ser empurrado, porque quem ia jogar já morreu. Mas alguém, querido, que olha para uma fornalha 7 vezes mais. Um olha para a direita, oh glória. Acho que era Pedro, Tiago e João, quase isso. Olhou para a direita, está preparado, está preparado. Então vamos fazer o seguinte, já que é para morrer, vamos morrer com dignidade. Já que é para adorar, vamos adorar. E aqueles meninos, pulam dentro daquela fornalha. Quando eles pulam dentro da fornalha, silêncio. Porque, querido, poxa vida, eles eram uma benção. Que pena. Morreram. Querido, do lado de fora há um silêncio, mas do lado de dentro, eu queria abrir um paralelo, né? De um lado silêncio, de um lado uma adoração. Porque enquanto pro lado de fora alguém está ali triste, chateado, eles eram bons homens. É uma pena. Mas todo bom homem morre cedo. Todo escolhido morre pro caminho. Mas de repente, querido, o rei para e dá uma olhadinha. Parece que eu estou vendo alguém por detrás dessa tela ali, ó. E essa palavra é para você aí, ó, no teu coração, querido. O rei olha e diz, espera aí, hoje não era um dia de morte. Hoje não era um dia de tristeza, hoje era um dia de findar uma história. Mas a pergunta que eu te faço, quantos nós jogamos lá dentro mesmo? Não era 3, não era só Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a pergunta que eu te faço, uma fornalha 7 vezes mais aquecida. E como pode? 3 jovens andando, bailando dentro da fornalha, segura. Mas ele diz, ei, mas alguma coisa está errada. Me pergunta por quê? Porque diz que na frente dos 3 jovens tem alguém puxando a fila. Tem alguém adorando de uma maneira, querido, e ele olha e diz, olha, eu não sei se é homem, eu não sei o que é, mas uma coisa é diferente, porque o brilho do fogo é pequeno perto dele, porque ele diz, eu não sei, mas o que eu estou vendo parece que os filhos dos deuses entrou dentro dessa fornalha, e os 4 bailavam dentro daquela fornalha. Eu não sei qual era o canto que estava lá, querido, mas eu imagino que havia serafins dentro daquela fornalha, porque serafim significa aquele que arde em fogo. Então havia serafins declarando, santo, 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 santo,
Santo é o Cordeiro. E quem adora vai ter salvação. Quem adora vai ter milagre. E aqueles jovens bailavam. E de repente o rei olha e diz: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, rapaz, eu tô até poder de amor e de moderação. Hoje eu estabeleço sobre a Babilônia, todos deverão adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Um decreto foi estabelecido. E essa noite, um decreto vai ser estabelecido. Essa noite não é o apóstolo Paulo mandando uma mensagem para você, mas é o teu líder mandando uma palavra para você. Desperta. Desperta o dom que está dentro de você. Desperta a chamada que está dentro de você. Se você está passando por algumas crises existenciais, emocionais, financeiramente, sei lá, eu quero te dizer hoje, existe um segredo para você vencer essa crise, vencer esse problema. E o segredo é: desperte o dom que está dentro de você. Desperte a chamada que está dentro de você. Desperte aquilo que você já recebeu da parte do Senhor. Aí, Francisco, essa palavra é para você, viu? Diga para ele: hoje não é morte. Diga: hoje é vida. É vida. Porque a Bíblia diz que se por um caminho o diabo vir, vai multiplicar. Porque por 7 caminhos vão ser abertos. Se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele vai ter que bater em retirada. E eu quero profetizar sobre este arraial. Se veio um espírito de morte, se veio um espírito de desânimo, se veio um espírito de paralisação, hoje no nome do Senhor Jesus, hoje o dom que está em você vai ser ativado, vai ser avivado. A paixão vai entrar dentro de você. E hoje vai ter que bater em retirada. Toda a opressão maligna vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse a sua boca com autoridade hoje e declarasse algo com ousadia. Diga comigo assim, ó: em nome de Jesus, hoje na minha vida essa nhaca vai sair. Diga: vai sair. E se já começou a sair, comece a colocar de pé adorando já, querido. É hoje. Vou falar de novo: é hoje. Vou falar para você de novo: é hoje, querido. É hoje que pode ser que você se sentia sozinho, desanimado, cansado, oprimido. Mas hoje, o dom que está dentro de você, querido. Quando havia uma adoração, querido, aqui, quando eles estavam adorando, pode ser que você não percebeu, mas desceu uma nuvem de glória neste lugar, querido. E às vezes nós estamos com um sentimento tão oprimido que você não consegue perceber a presença de Deus pairando sobre a sua vida, descendo, te visitando. Feche os teus olhos. Você não foi escolhido por homens. Você foi escolhido por Deus. Você não foi chamado por homens. Você foi chamado por Deus. Quando o apóstolo Paulo colocou Timóteo numa das igrejas mais poderosas, chamado Éfeso, é porque ele sabia que Timóteo tinha capacidade, não por si só, mas por causa da presença que havia dentro dele. O Senhor, essa noite, querido, Ele quer dizer algo muito profundo ao seu coração. Você vai ter conquistas, e não é porque você era capaz, mas é porque Ele começou a te capacitar. Você vai começar a conquistar territórios,
Mas não é mérito seu. É mérito da unção que há em você, que foi derramada por Ele. Então, querido, essa noite, assim como o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo abandonado, ele libera uma palavra que precisa ser liberada ao meu coração e ao teu coração, querido. Ele diz: eu creio. Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Não se perca. Porque ele diz para Timóteo: Timóteo, não se perca. Se mantém firme nas sãs palavras que você foi ensinado. Se mantém firme na convicção que você acredita. Se mantém firme nos princípios que você tem guardado. Se mantém firme. Se ele está dizendo isso, é porque havia uma perturbação de confusão. Pode ser que dentro da tua mente você está vivendo um grande conflito, mas escute: quem te chamou é fiel. Se tudo está se corrompendo à sua volta, se mantém firme. Fique firme, fique firme. Guarda o bom tesouro, guarda o que foi te dado, guarda a promessa, guarda o dom. Havia uma opressão sobre aquele território. E pode ser que você está vivendo uma opressão dentro do seu território. Para mudar a tua direção. Para roubar o seu foco. E essa palavra é para quem tem chamada. Essa palavra é para quem tem promessa. E anda lá basuri, canta lá bastério, anda lá bas. Riamba lá basuri, anda lá bastério, anda. Essa noite Deus veio te resgatar. Essa noite Deus veio te despertar. Essa noite Ele vai te trazer para o centro do propósito. Essa noite Ele vai avivar, vai te dar paixão. Ele vai te trazer alegria. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. Agora, nesse momento, querido, a carta de Paulo chegou a Timóteo. E aí, querido, quando eu estava meditando, eu comecei a ler essa carta. E essa carta veio dentro do meu coração. Lembra-te. Comecei a olhar e ver Timóteo descendo uma lágrima dos seus olhos, porque ele sabia que ele já não era mais aquele menino adorador, que ele já não era mais aquele sonhador, que ele já não era mais aquele menino que começou a sua caminhada cheio de fé, cheio de alegria, cheio de esperança. Eu pude ver alguém que estava frio, alguém que estava entristecido, alguém que estava emudecido, alguém que estava no automático. E eu quero nessa noite, querido, se você estava assim, hoje o Espírito de Deus vai pegar você. Eu pude ver como um filme. Enquanto Timóteo lia essa carta, o Espírito de Deus adentrando dentro dele, tocando nele e começando a ativar as memórias do tempo passado, a memória do glória a Deus, a memória do derramar do Espírito, a memória de quando ele pregava, de quando ele adorava, de quando ele cantava. A memória daquele menino apaixonado, a memória daquele menino cheio da presença, a memória
reino, que não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com fama, mas estava preocupado em adorar, 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 adorar. Há uma unção de quebrantamento nessa noite. É só a unção de Deus para quebrar esse iceberg do teu coração. É só o poder de Deus para tirar essa dureza do teu coração. É só o poder de Deus. Porque essa noite é uma noite de uma adoração diferente. Para de se preocupar com o que os outros estão pensando. Existe um dom dentro de você. Existe uma chamada dentro de você. Existe um poder de Deus dentro de você. Não se envergonhe. Não retroceda. Não recue. Avance, 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 igreja. Senhor, em nome de Jesus.